Boa noite. Nosso podcast de hoje vai tratar do materialismo histórico e dialético de Marx e Engels. Karl Marx e Engels foram os criadores de uma nova forma de compreensão da sociedade, o materialismo histórico dialético, que permitiu superar tanto o idealismo como o materialismo do seu tempo. Essa nova abordagem desvelou o caráter limitado e a natureza mistificatória da filosofia até então e da economia política burguesa. Dessa forma, e com o propósito de estudar histórica e cientificamente a sociedade de sua época, Marx e Engels começaram por criticar as teorias existentes para então formular uma nova interpretação da realidade. É nesse sentido que, analisando as teorias dos idealistas, dos metafísicos, dos materialistas, representantes do pensamento burguês, eles elaboraram uma explicação radicalmente oposta. Esses dois pensadores, a partir da análise das teorias sociais existentes, realizaram a ruptura com o pensamento de vários teóricos, em especial o de Hegel, filósofo alemão que acreditava que a ideia constitui-se a própria realidade, ou seja, que são os pensamentos, as ideias que determinam a vida material. Marx deixa claro que se diferencia de Hegel. A sua fundamentação teórica e o seu método dialético não só diferem do hegeliano, mas são também a sua antítese direta. Para Hegel, o processo de pensamento que ele, sob o nome de ideia, transforma no sujeito autônomo, é um demiurgo do real, que constitui apenas uma manifestação externa. Para Marx, segundo ele, para mim, pelo contrário, o ideal não é nada mais que o material transposto para a cabeça do homem e por ela interpretado. Marx distancia-se do modo hegeliano abstrato e ahistórico de entender o homem ao afirmar que não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Quando Marx fala da produção da vida, ele está tratando de uma atividade produtiva concreta que decorre da maneira de ver do homem. Esta noção de produção do homem pelo trabalho ocupa um papel de suma importância no seu pensamento. É da produção que ele parte para explicar a própria sociedade. É pela produção que se entende o caráter social e histórico do homem. Uma crítica importante que podemos encontrar no pensamento marxiano diz respeito ao caráter ideológico que alguns economistas dão às relações sociais. Eles eternizam as relações capitalistas de produção atualmente existentes como algo natural, universal e eterno. Marx parte do princípio de que todas as épocas de produção têm certas características comuns. Algumas dessas pertencem a todas as épocas, outras apenas comuns às umas poucas. Sem elas é impossível conceber qualquer espécie de produção. A produção é resultado das relações estabelecidas socialmente e estas estão em constante processo de modificação. Portanto, e muito importante, não são eternas. Nesse sentido, Marx faz uma crítica a toda a concepção de história existente até então. Toda a concepção histórica, até o momento, ou tem omitido completamente essa base real da história, ou a tem considerado como algo secundário, sem qualquer conexão com o curso da história. Isto faz com que a história deva sempre ser escrita de acordo com o critério situado fora dela. A produção da vida real aparece como algo separado da vida comum, como algo extra e supraterrestre. Com isso, a relação dos homens com a natureza é excluída da história. Neste sentido, para a teoria marxiana, as relações sociais são produzidas historicamente. Desse modo, os princípios, as ideias, as categorias são também produzidos pelos homens a partir das relações estabelecidas no processo de produção. As relações sociais para Marx e as formas produtivas não são eternas. Essa forma de conceber as relações sociais rompe com as teorias sociais existentes e inaugura uma nova forma de análise das relações. Portanto, podemos dizer que, do ponto de vista de Marx e Engels, as relações sociais de produção são construídas a partir das condições materiais existentes. É o entendimento dessas condições que permite a compreensão de todas as questões humanas. Dessa forma, a base da sociedade está no trabalho. O trabalho, em Marx, é uma categoria essencial que permite, além de explicar o mundo e a sociedade, explicar também a própria constituição do homem, um ser que, pelo trabalho, se constitui o homem. Assim, o que distingue o homem dos animais é que o primeiro produz seus meios de vida através do trabalho. O
trabalho é apontado por Marx uma primeira necessidade humana. A partir da satisfação dessa necessidade, outras vão sendo criadas no interior do processo de produção. Neste sentido, todas as questões humanas são produtos do trabalho e só podem ser compreendidas no contexto em que foram produzidas. A busca pela satisfação das necessidades vitais para a manutenção da vida humana faz com que os homens produzam os meios para satisfazê-las. Esse é para Marx o primeiro ato histórico. Desse modo, a satisfação dessas necessidades leva a outras. A própria divisão do trabalho, por exemplo, se deu a partir das necessidades reais desses homens que produziam em sociedade. Assim, o próprio mundo sensível é um produto histórico, o resultado da atividade de toda uma série de gerações. Segundo o próprio Marx, a história nada mais é do que a sucessão de diferentes gerações, cada uma das quais explora os materiais, os capitais e as forças de produção a ela transmitidas pelas gerações anteriores, ou seja, de um lado prossegue em condições completamente diferentes à atividade precedente, enquanto de outro lado modifica as circunstâncias anteriores através de uma atividade totalmente diversa. Nesse contexto, a consciência do homem pode ser entendida como fruto do seu trabalho, já que na produção social da própria vida, os homens estabelecem determinadas relações que, por sua vez, correspondem a uma certa etapa de desenvolvimento das forças produtivas. O conjunto dessas relações de produção forma a estrutura da sociedade, que corresponde a forças sociais determinadas de consciência. Sendo assim, o representar, o pensar, o intercâmbio espiritual aparecem como emanação do comportamento material dos homens. Nesse sentido, ao desenvolver sua produção material e seu intercâmbio material, transformam também com esta sua realidade, seu pensar e os produtos do seu pensar. É importante ressaltar que, ao propor seu método, Marx acredita que não está desenvolvendo um conhecimento contemplativo, mas um conhecimento que implica na possibilidade de transformação do real. O real é um movimento contraditório, marcado por conflitos e interesses antagônicos. E é por isso que, em ato contínuo, Marx fala que as ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias também dominantes. A classe que tem em seu poder os meios de produção tem também em suas mãos os instrumentos de dominação, já que é a classe consciente pensante. O que demonstra a história das ideias, senão que a produção intelectual se transforma com a produção material? As ideias dominantes de uma época sempre foram apenas as ideias da classe dominante, segundo Marx e Engels. Nesse sentido, o Manifesto do Partido Comunista, escrito por Marx e Engels, busca superar o que está posto e coloca bases da teoria social de um novo socialismo, de uma política revolucionária que expressa teoricamente a perspectiva da classe proletária, na qual o proletariado constitui-se como sujeito histórico revolucionário. Para Marx, a sociedade burguesa é apenas uma força antitética do desenvolvimento histórico. A análise de Marx revela que no seio desenvolve-se todas as forças produtivas que a relação capitalística de produção é capaz de conter. Esta, de forma de desenvolvimento das forças produtivas, transforma-se no seu entrave. Nas palavras de Marx, as relações de produção burguesas são a última forma contraditória do processo de produção social. Contraditória não no sentido de uma contradição individual, mas uma contradição que nasce das condições de existência social dos indivíduos. No entanto, as forças produtivas que se desenvolvem no seio da sociedade burguesa criam ao mesmo tempo as condições materiais para resolver essa contradição. Com esta organização social, termina assim a pré-história da sociedade humana. Assim, o conhecer para Marx implica em transformação, conhecer uma dada realidade para modificá-la. Marx estudou o modo capitalista de produção, no movimento histórico de seu devir, sua existência, sua extinção, ou seja, partiu da análise da sociedade de classes, mas o que pretendia mesmo era chegar à sociedade sem classes, ao explicar o significado da crise da ordem burguesa.
Como conclusão, podemos dizer que Marx inaugurou um novo modo de interpretar a realidade, mas que não se enquadra no atual modelo pulverizado de ver o mundo, né? Marx mostra a necessidade da crítica radical, da crítica que vai à raiz das coisas para revelá-las em sua inteireza e assim poder superá-las, né? Ele estuda a sociedade capitalista, a sociedade dividida em classes com o propósito de ir além, de chegar numa sociedade sem classes. Nesse processo, faz críticas à filosofia e ideologias da época, de conceitos, ideias e pensamentos que produzem e determinam a vida dos homens. Mas a concepção materialista da história é a base de toda explicação histórica, segundo Marx, né? De qualquer forma, a importância da reflexão rigorosa para o aprofundamento da crítica continua muito relevante, né? Para Marx, o conhecimento teórico necessariamente é conhecimento político, né? Essa abordagem de Marx é uma forma de nos ajudar a compreender e explicar a história da humana em sua totalidade, construindo um ponto de partida para a discussão moderna. Marx ainda é a base principal de todo um estudo sério da história, porque foi o único a formular uma abordagem metodológica da história como um todo. Boa noite e obrigada.